Saúdo vocês com a graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais um vídeo. Você está no meu canal Aprendendo Bíblia e hoje a gente vai falar de uma famosa cantora que anteriormente era cantora gospel, seguia a carreira para cantar músicas que falavam de Deus, que falavam de Jesus, e em determinado momento da vida ela percebeu que ela não precisava mais cantar sobre isso, que ela poderia seguir os seus próprios caminhos, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, tá bom? A gente vai usar como exemplo este caso em específico, tá certo? Para que nós possamos refletir dentro das nossas vidas. Nós não vamos usar esse fato para julgar nem apontar o dedo para a pessoa, a cantora, no caso, a Priscila Alcântara, tá certo? Alguns já conhecem essa cantora, outros ainda não, vão conhecer através desse vídeo um pouco, podem fazer outras pesquisas. Nós não vamos julgar a pessoa, nós vamos julgar alguns atos mais voltados para a nossa vida, tá certo? Olhando para a nossa vida, para ver se nós também não estamos correndo esse risco, tá? A pessoa da Priscila, deixe que é alguém muito maior do que nós que irá julgá-la, tá certo? Não somos nós que temos que julgar a pessoa, mas sim o comportamento, as atitudes que cada um escolhe. Nós temos que julgar mediante a nossa fé, mas ela faz o que quiser da vida dela, porque ela vai dar conta da sua própria salvação. Amém? Se você gostar desse vídeo, não se esqueça, tá bom? De deixar o seu like, comenta aí abaixo também e, claro, se inscreva aqui no canal Aprendendo Bíblia para mais vídeos como este. Falamos de profecias aqui, de parte histórica, parte arqueológica, usando aí sempre a Bíblia como nosso principal trunfo aí para podermos tomar boas decisões nas nossas vidas, tá bom, pessoal? Esse caso da Priscila me deixa bastante curioso, porque nós temos as nossas fraquezas. Todos nós temos as nossas fraquezas e todos nós somos pecadores. Basta saber o que nós vamos fazer mediante essa situação. Se nós vamos nos limpar, nos lavar mediante o sangue de Cristo, ou se nós vamos nos entregar aos desejos da nossa carne, aos desejos que são da nossa mente muitas vezes. Você já esteve em algum momento assim na sua vida pensando assim, nossa, eu estou fazendo tal coisa de errado, sabe? Nossa, eu não deveria ter feito isso, né? Sabe, aquela culpa, você já teve aquele sentimento? Pois é, isso se chama Espírito Santo, muitas vezes, tá? O Espírito Santo, ele na nossa mente, ele nos faz ter a compreensão do pecado e da justiça, saber o que é justo e o que não é. Isso quando nós somos verdadeiros cristãos, porque quando nós buscamos seguir a impiedade, quando nós nos desviamos dos desejos de Deus e endurecemos o nosso coração, o Espírito Santo não consegue atuar como ele gostaria de atuar nas nossas vidas. E acontecem coisas semelhantes ao que aconteceu com Priscila Alcântara, que era uma moça, uma jovem que cantava para Jesus, como eu disse a vocês, cantava coisas de Deus, e de repente ela decidiu que não deveria mais fazer isso e decidiu agora estar desse jeito aí que vocês estão vendo na tela. Vocês estão vendo que o que há dentro de nós transparece fora de nós? Os desejos que há dentro de nós, ele transparece? Pois é, quando não fisicamente, ele transparece pelas nossas obras, pelos nossos atos, atitudes. Jesus falava muito isso. Vocês querem conhecer os falsos profetas? Eles estão vestidos aí de cordeiro, mas por dentro são lobos. Então olhe para os frutos deles, porque nem sempre eles vão se mostrar lobos, nem sempre eles vão se mostrar falsos profetas. No caso da Priscila, a gente vê claramente que ela tomou a decisão de seguir algo totalmente contra o que diz a palavra de Deus. Eu não sei se ela acredita ainda em Deus, eu não sei se ela não acredita mais. Aparentemente, ela é uma pessoa que negou, né? Mas eu não posso afirmar com certeza isso, porque ela era conhecedora da palavra, ela é conhecedora, ela sabe os desígnios, ela sabe que não deveria estar nesse meio, segundo a Bíblia. Então, se ela está, é porque ela está negando tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que Jesus nos pediu para fazer, né? Então a gente tem que se policiar, porque quando a gente está na bênção, quando a gente está na graça, e a gente por algum motivo se desvia,
Satanás ele quer nos mandar o mais longe possível da graça, o mais longe possível de Jesus, o mais longe possível das coisas de Deus. Eu acredito que foi isso que aconteceu no caso da Priscila. O diabo enviou ela para o mais longe possível, para um extremo totalmente oposto ao que ela estava, que era perto da palavra de Deus, que era falando de Jesus. Sei que no mundo gospel há muita falcatrua também, sim, há muitas pessoas falsas, né? Os falsos profetas, eu sei que existe, mas existem também as pessoas verdadeiras no meio do gospel. E quem sabe se a Priscila não era uma dessas enquanto ela estava lá. Bom, antes ela estivesse lá, a chance talvez seria maior, ela estar mais perto de Jesus. Agora o diabo mandou ela para muito longe. E a gente tem que se policiar disso. Quando a gente está na bênção, na graça, e a gente é desviado por algum motivo, o diabo sempre tenta enviar a gente para o mais longe de Cristo possível. Falo pelo que eu vejo de pessoas, muitos moradores de rua, muitas pessoas na droga. Você chega para essas pessoas e você pode perguntar: você é desviado de algum lugar, né? De alguma igreja? Ele vai falar: eu era da congregação, eu tocava no ministério, eu era assim, assim, assado. É impressionante como a pessoa, quando ela está no mundo, embarcada, mergulhada nas coisas do mundo, e você pergunta para ela: você foi de alguma igreja? Ela vai falar: eu fui, eu era, e eu era importante no ministério. Como Satanás tem derrubado tantas pessoas do ministério. E ele manda para o mais longe possível, porque ele não quer correr o risco de perder aquela alma de novo. Ele não quer. Ele não quer perder aquela alma para Jesus. É triste, mas essa é a realidade. Isso vai muito de encontro com o que Jesus disse: se guarde. Se um demônio saia de você, de alguma pessoa, de uma morada, e ele vagando por aí não encontra morada para ficar, ele volta para onde ele estava. Ele volta para aquela pessoa que estava endemoniada. E ele, achando aquela casa bagunçada, ele vai entrar e vai trazer mais 7 junto com ele. Então vai ser mais difícil ainda de você sair da onde você está. Você que está na graça, tome cuidado e vigie. Porque é mais fácil quem nunca esteve na graça se converter do que você, convertido, se cair na tentação do mundo, voltar para a graça. Em certa ocasião, Pedro disse em uma de suas cartas que quando nós provamos das coisas do Espírito e voltamos para as coisas do mundo, é impossível se reconciliar com Deus novamente, porque é como se a gente pendurasse Jesus novamente no madeiro, na cruz. Essa escritura me intriga bastante. Será que muitos dos que saíram das coisas de Deus e voltaram para o que estavam fazendo estão sem salvação? Eu acredito que Pedro está falando de uma forma bem extrema. Quando você participa de feitiçarias, quando você participa de coisas realmente malignas, pactos com o próprio inimigo, você saiu de lá, vem para Cristo, e depois você volta para o mesmo lugar, talvez seja impossível mesmo. Mas, enfim, fica a lição pra gente, essa questão aí que aconteceu com a Priscila Alcântara. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo aqui no Aprendendo Bíblia.